Boa noite, né? Vamos iniciar o nosso oitavo encontro, nosso oitavo estudo bíblico, continuando, né, nosso Evangelho de São João, capítulo quinto e sexto hoje. Fim do capítulo quinto e início do capítulo sexto. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Tomás de Aquino para os estudantes. Tu, Criador do Universo, tu, fonte de luz e de sabedoria, tu, poderoso início de tudo, com a tua claridade, ilumina a escuridão do meu entendimento e afasta de mim as trevas do pecado e da ignorância. Dá-me perspicácia para compreender, boa memória para reter, capacidade para bem aprender, sutileza e precisão no esclarecimento, plenitude e graça na expressão. Ensinai o início, conduzir o progresso e ajuda a conclusão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nós já fizemos, né, essa caminhada por 5 capítulos de São João. Desde o início, quando no prólogo, São João, né, como águia, insisto nisso, né, aquela visão penetrante, ele diz, né, no início era o verbo, a gente tem todo esse prólogo solene, ele continua, de modo que esse evangelho fala, né, dessa encarnação do Cristo que se manifesta como um homem, e depois ele já começa, né, a respeito de São João Batista e todo o anúncio, né, da conversão, que é o testemunho, isso tudo no capítulo 1, no primeiro capítulo, também quando acontece, né, o convite ali dos primeiros discípulos, né, André, o seu irmão Simão Pedro, que se passa a chamar Cefas, né, e também João, o próprio São João Evangelista, o encontro com Natanael, depois aquele momento que ele manifesta o primeiro milagre, né? Sua vida pública se inicia lá nas bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho. E depois disso a gente tem aquele acontecimento, né, no templo, em que ele faz lá aquele chicote de cordas. Depois nós temos um encontro, que é de Jesus com Nicodemos. Depois a há novamente, né, a aparição de São João Batista e depois um outro encontro semelhante ao de Cristo com Nicodemos. Nós temos o encontro de Jesus e a samaritana, né? Aquela passagem bonita que nos faz perceber quão profundo é o dom de Deus, né? E não sacia para essa vida, porque aqueles que comeram do maná morreram, aqueles que beberam daquela fonte, né? Onde Abraão tirava a água, né? E todos os seus, e Jacó e José, e se alimentam, e bebiam, né? E davam os seus rebanhos. Jesus vem trazer uma água que jorra para a vida eterna, né? Depois desse encontro nós temos a cura do filho daquele funcionário, né? Que acontece como sinal também, né? Mesmo que o filho não estivesse presente, ele é alcançado, né, por aquela graça. E no capítulo 5, né, nesse quinto capítulo, nós iniciamos por uma cura. Se a gente recordar, a gente tinha lá um aleijado, né, um paralítico, que esperava, né, o momento em que aquela água, quando ela fosse balançada, fosse movimentada pelo anjo, ou seja, quando a água chegasse, né, o, o milagre acontecesse na vida dele, né? Era a piscina lá em Jerusalém, no templo, né, em Betesda, e aquele homem, ele é curado por Jesus, e Jesus compra uma briga tremenda quando manda o homem carregar a própria maca, né? Porque era dia de sábado. E aí a gente sabe de toda
a complicação que aparece aí com os judeus, né? Começam a perceber ali um sinal de blasfêmia, eles vão se irando, né? Vão se encolerizando contra Cristo, procurando matá-lo, e é quando ele diz da sua autoridade. Versículo 19, capítulo 5. Jesus tomou a palavra e disse: Eu vos asseguro, o filho não faz nada por sua conta, se não vê o pai fazer. O que este faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então ele vai, né, de uma maneira poética também, descrevendo essa identidade com o pai. Isso é claro, né, faz com que os judeus, né, os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, todos que estivessem ali no templo e soubessem, né, que um homem estava proferindo tais blasfêmias, né, se faz poderoso como um profeta, manifesta-se como enviado de Deus e, além disso, se diz o próprio Filho de Deus, né, que é um com o Pai. Isso causa uma revolta e uma ira tremenda. Depois que ele fala da sua autoridade, ele diz do testemunho, né? Essa parcela da autoridade que nós vemos do versículo 19, né? Até o versículo 30, esses 11 versículos aí vão de uma maneira como que um sermão, né? Mais um anúncio. Cristo ele vai manifestando, ou melhor, Jesus vai manifestando sua identidade de Cristo, de ungido do Pai. E também como Messias, como Salvador, né, do povo. Porque ele diz exatamente quando vai revelando, né, que é Senhor da vida, né, é aquele que ouve sua palavra, ainda que morto viverá, né? Ele faz com que os mortos, os sepultados, voltem à vida, né? E isso tudo pela fé. Então, São João, ele coloca aqui essa articulação entre o Filho e o Pai, que intimamente realizam a salvação. Eles realizam esse mistério. E aqui nós chegamos aonde nós vamos começar o nosso estudo hoje, capítulo 5, 31. O testemunho de Jesus. Ou também nós poderíamos chamar de o testemunho do Pai, porque Cristo não dá testemunho de si, mas dá testemunho do Pai, aquele que o enviou, né? Vamos lá. Jesus tem uma ejaculatória bonita que nós dizemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso. Por que Cristo é manso e humilde? Em todo esse movimento que nós temos visto no Evangelho, nós percebemos que humildade é esvaziar-se de si, né? Eu posso ser humilde, porque eu sou uma mera criatura, né? Eu tenho todas as minhas limitações. Então, para um ser humano, nada mais justo. Então, a justiça mesma do homem diante de Deus é reconhecer o seu nada, concorda? É humilde aquele que conhece. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: humildade é andar na verdade. Se eu reconheço a minha miséria, nada mais justo, mais verdadeiro do que eu me colocar no meu lugar, né? Como criatura, reconheço que eu sou muito inferior ao Criador. Vendo do pó e sendo feito ali do barro, né? Eu assumo o meu nada diante de Deus, que é tudo. Porque eu só existo por pura benevolência e compaixão do Criador. Agora eu pergunto, como que Cristo pode ser humilde? Como que ele, sendo Deus, pode andar na verdade e se fazer pequeno? É nesse momento que eu entendo a encarnação de Cristo, o processo que ele se esvazia, né? E como São Paulo diz, Cristo não fez de sua igualdade com Deus uma usurpação, ou seja, ele se esvaziou de toda essa igualdade com Deus para assumir
a nossa humanidade, né? Ele poderia, sim, sendo como Deus, não se submeter e nem se colocar em atitude de serviço, muito menos um servo sofredor, qual Isaías já havia profetizado. Mas Cristo ele se esvazia completamente. Em grego nós chamamos esse mistério de kenosis. Kenosis é o movimento de um Deus pleno, absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, né? Que em perfeição e abundância de ser resolve por amor se esvaziar. Ele esvazia como quem se submete a uma condição muito inferior. E esse é o enviado, esse é o ungido do Pai. E por isso, Jesus pode sim ser sempre entendido pela sua mansidão, porque ele não faz a própria vontade, mas ele assume a missão, ele se submete à vontade do Pai livremente, né? Como quem diz, sim, alguém precisa morrer para salvar esses infelizes, né? Depois do pecado original e todo esse povo que se perde, é necessário que alguém morra para redimi-los, para tomá-los de volta. Jesus diz: eu vou. E por mansidão ele assume sobre si a cruz, o jugo que era nosso, ele toma sobre os ombros e por humildade ele se faz como um de nós e acolhe como nós devemos fazer a vontade do Pai. É isso, o testemunho de Jesus. Versículo 31. Se eu desse testemunho em meu favor, meu testemunho não seria válido. É claro, isso na praxe jurídica é super evidente, né? Eu, quando estou um réu, por exemplo, numa situação de julgamento, ele não pode testemunhar o próprio favor, né? Ele precisa de testemunhas que deem legitimidade àquilo que ele está dizendo. É evidente, né? Porque a pessoa, a juízo próprio, ela poderia muito bem dar um falso testemunho. E não é o caso de Jesus, porque ele diz: outro testemunho em meu favor. E me consta que seu testemunho em meu favor é fidedigno, né? Vós mandastes perguntar a João e ele deu testemunho da verdade. Embora eu não receba testemunho da parte de um ser humano, digo-vos isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com sua luz. Então ele diz aqui, olha, eu tenho um testemunho que é maior do que João, mas já que é para ser mais próximo de vocês, então eu aceito para a vossa salvação esse testemunho de um humano. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me deu para levá-los ao fim. Essas mesmas obras que eu faço dão testemunho em meu favor de que o Pai me enviou. Então, não são palavras, né, nem frases ou vozes que possam ser ouvidas que dão testemunho de Cristo. São as obras mesmas que falam. Sejam os milagres, né? E aqui João mostra nos sinais todos, desde Caná, transformando a água em vinho, até a cura daquele filho, né? A cura do paralítico. Todos esses acontecimentos vão revelando o poder, né, em obras, que só poderia ser dado pelo Pai. Versículo 37. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Olha que profundo. Vós, porém, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanecendo em vós, pois não credes naquele que ele enviou.
Então, Jesus estava dizendo isso diante de todo aquele povo ali em Jerusalém, né? Na ocasião que tinha uma multidão visitando Jerusalém, porque haveria festa, era uma das festividades, e ele estava no templo. Ou seja, vocês podem imaginar a multidão que tinha ali. E como isso que ele está dizendo é impactante, né? Sim, o Pai, isso aqui já é assustador, chamar Deus de Pai, mas o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Vós, porém, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a palavra. Eles não estão acreditando nele mesmo, em Jesus, né? Eles estão questionando. E aí, eles acabam não crendo no próprio Deus. E Jesus vai dizer mais, eles não creem sequer em Moisés, né? Porque se crescem em Moisés, creriam também nele. Mas ele desmascara a hipocrisia daqueles homens de alguma maneira, né? Que fingiam muita piedade, quando na verdade eram manifestantes assim de uma fé vazia, né? Como sepulcros caiados, né? Que parecem bonitos por fora, mas em seu interior há podridão, e assim por diante, né? Como ele sempre vai fazer ao longo do Evangelho. Ele continua dizendo isso, olha, examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Olha, o que acontece é o seguinte, quando a gente diz, né, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ou quando nós dizemos que a palavra de Deus é fonte de vida, eu me recordo daquilo que nós víamos no nosso primeiro encontro. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Sagrada Escritura, que é uma das modalidades, uma das formas que a palavra de Deus vem a nós. Porque quem é a palavra? É um livro? Não, de modo algum. A palavra mesma é Cristo. É aí que nós poderíamos perceber como que surge uma certa complicação com os nossos irmãos protestantes, quando, por exemplo, eles assumem a máxima, né? O princípio da sola scriptura. Somente a escritura. Isso aqui é fatal, porque um cristão que se coloca diante dessas palavras de Jesus deve se reconhecer na mesma situação em que os judeus tinham que mudar de vida. Olha, examinais as escrituras pensando ter nelas a vida eterna. Porque os fariseus, os mestres da lei, né, os sumos sacerdotes, era a palavra escrita, né? Sejam lá no Pentateuco, né, nos profetas, todo o Antigo Testamento, onde eles diziam encontrar a vida eterna. No entanto, aquele processo todo é como que a rampa para um salto, que é o salto na fé em Cristo Jesus. Ah, cara, mas um evangélico, por exemplo, ele crê sim na palavra, mas ele também crê em Jesus. O que acontece é o seguinte: nós sabemos que a Sagrada Escritura é sim fonte da revelação, né? A palavra de Deus, ela é inspirada, né? Todo o texto da Sagrada Escritura é inspirado, é vontade de Deus. E agora, o que acontece é o seguinte: ela não esgota a revelação. Porque lá no fim do Evangelho a gente vai ver que nem que fossem escritos todos os livros da Terra, né? Nem que se enchesse a face da Terra de livros, seria possível colocar tudo aquilo que Jesus fez. Dito de outro modo, a ação de Deus ela não se resume ao que está na Sagrada Escritura. O verbo de Deus que se encarnou, que é Cristo, ele continua no magistério, ele continua na tradição, né? Que com a Sagrada Escritura é o tripé, mas principalmente ele continua vivo e verdadeiro
na sua igreja. E como a gente vê, São Paulo diz, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então a igreja, como corpo de Cristo, né, como esposa de Cristo, ela participa dessa fonte de vida eterna. E é por isso que Jesus é incisivo ao dizer: vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. É aí que a história toda muda de figura. Ah, mas aonde está? Porque tudo para um evangélico precisa estar fundamentado na Sagrada Escritura. Quando para um católico, não. A gente sabe que as coisas que estão na Sagrada Escritura são fundamento para a nossa fé, mas há uma outra porção de elementos da nossa vida, principalmente a vida sacramental, que foi amadurecida a partir da revelação, mas foi confirmada pela igreja, né? Ao longo desses 20 séculos, mais de 2000 anos de história. O que eu quero dizer? O testemunho de Jesus ele não se esgota a uma religião da Bíblia, a uma religião do livro, como os cristãos ficaram conhecidos, né, de uma maneira pejorativa. Não. Aquele testemunho de Jesus, ele continua presente como Emmanuel, como Deus conosco, não apenas na presença do ensinamento, mas na presença viva e eficaz desse Deus que não nos abandona. E que, pelo contrário, como batizados, ele vive em nós. Foi isso que ele falou para Nicodemos, não foi? Necessário vos é nascer de novo. Lá no capítulo 3º. Naquele diálogo ele fazia, e Nicodemos não entendia, exatamente, porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Então essa é a vida verdadeira. Versículo 41. Eu não recebo glória da parte dos homens. Pelo contrário, eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Olha só, isso é motivo para muita discussão, né? Eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ele desmascarou completamente aqueles homens. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. E olha só como que ele escancara ali, né? A vaidade humana, o orgulho humano. Se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Percebe? Para fazer o salto da fé, nós precisamos rasgar esse véu da vaidade, né? De temor humano, de ficar com essa vanglória diante do mundo, né? A soberba do mundo, a vaidade dos homens. Senão, nós não somos capazes de crer. Né? Nós sequer chegamos diante do Cristo mesmo. Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Há outro que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, também creríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Se, porém, não credes nos seus escritos, como creríeis nas minhas palavras? Olha como que isso é profundo. E por que eu dizia dos evangélicos? Porque muitas vezes a gente não sabe o caminho para começar um diálogo. Porque nós já tomamos de cara, vocês reconhecem o Cristo como nós reconhecemos. É aí que está o problema. Nós, católicos, reconhecemos que o Cristo ele se fez carne. E é na carne que ele manifesta os seus sacramentos. E agora no capítulo 6 isso vai ficar muito claro para a gente. Como que a vida sacramental é o Cristo, não apenas espiritualmente, mas o Cristo na carne. E como que ele continua na carne, ao longo da história, na sua igreja, né? A partir do batismo,
em que cada criatura se torna filho de Deus, a partir da crisma, em que esse batismo é confirmado, da Eucaristia, que é o sacramento por excelência, que é a presença mesma de nosso Senhor em corpo, alma, sangue e divindade, né? Em cada um desses sacramentos é o Cristo na carne que vai perpassando a história. E é aí a, a nossa máxima divergência. Porque não é simplesmente compreender, não, só alguns detalhes são distintos. Infelizmente, há algo central. Nós sempre vamos guardar e preservar, que é a certeza de que Cristo, ele permanece na carne, em sua igreja. Porque quando o esposo se une à esposa, eles se unem para se tornar uma só carne, né? Vamos lá. Esse testemunho todo prepara algo mais impactante ainda. Percebem que a gente tem a tentação de esquecer a profundidade, né, o impacto de cada palavra de Cristo. E a gente acha natural, porque viemos 2000 anos depois, está tudo resolvido, né? E já nos cansamos de ouvir muitas coisas. Se fosse a primeira vez, a gente perceberia quão transformadoras, né, são essas palavras. Quão, como que eu posso dizer? Não é apenas um impacto, mas é uma espécie de inquietação extrema, né, que ele causa. Porque ele diz assim, capítulo 6. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, para Tiberíades. Aqui nós vamos recordar aquilo que nós providencialmente víamos no evangelho desse domingo. Nesse capítulo 6 a gente tem uma espécie de salto assim, né? Na narração que São João faz. Mas vamos lá. Jesus dá de comer a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente já pode imaginar que seria por volta de 10.000 pessoas. É um milagre de uma multiplicação inimaginável, né? Depois que ele multiplica esses pães, diante de toda aquela multidão, que já estava ali fascinada, né? Encantada por Cristo, nós vamos ver que ele caminha sobre as águas. Lembra? Que ele vai caminhando, os discípulos estão lá na barca, se assustam, e ele diz, sou eu, não temais. Depois que ele fez o milagre da multiplicação dos pães, que nos evangelhos aparece 6 vezes, né? 6 vezes a multiplicação dos pães é narrada, uma em cada evangelho, né? E aparece 2 vezes no evangelho de Mateus e 2 vezes no evangelho de Marcos, uma vez em Lucas e uma vez em João. Depois dessa multiplicação dos pães, né? Um gesto assim messiânico mesmo, um sinal do seu, uma obra que dá testemunho do seu poder. Ele caminha sobre as águas. Disso os discípulos que são testemunho. Depois ele vem com o discurso do pão da vida, que nós sabemos que é ele. Ele vai aprofundando essa revelação, né? Ele vai aprofundando essa revelação e nos dá a conhecer que ele não é apenas, né, o pão da vida, mas surge o discurso, né, eucarístico, em que ele diz, né, do pão que haveria de dar a, a nossa pertença ao seu corpo, né? Então vamos lá, versículo 1. Essa mesma narração vai aparecer lá no capítulo 14 de Mateus. Mateus é um livro com muitos capítulos, né? No capítulo 6 de São Marcos também aparece,
e no capítulo 9 de São Lucas. Todos eles vão narrar esse acontecimento. Alguns até com mais detalhes. Algum tempo depois, passou Jesus para a outra margem do lago da Galileia, o Tiberíades, né? O lago da Galileia, o mar da Galileia, né? O lago de Tiberíades, ele é imenso. E é sempre bom a gente recordar que ele fica, né, numa região que tem montanhas, né, próximo. E essas montanhas fazem com que quando surge vento, aconteçam tempestades lá, assim, tenebrosas mesmo, né? De modo que até hoje, grandes navios, grandes embarcações mesmo, quando o mar está mais revolto, não ousam navegar, né? Eu estou dizendo isso porque esse aqui é o cenário e daqui a pouco a gente vai ver ele caminhando sobre as águas, né? Em meio a uma tempestade. Vamos lá. Algum tempo depois, passou Jesus para outra margem do lago da Galileia, ou mar, né? Porque era muito grande, é muito grande. Seguia grande multidão, pois vinham os sinais que fazia com os doentes. Pergunta: esse povo estava seguindo Jesus. Eles tinham fome apenas do pão material ou eles queriam algo mais? Eles queriam algo mais, né? Porque eles viam Jesus realizar aqueles milagres todos com os doentes. Então, isso vai ser importante para a gente entender. Versículo 3: Jesus subiu a montanha, sentou-se ali com os seus discípulos e aproximava-se a festa da Páscoa, né? A festa dos judeus. A festa da Páscoa, para o judeu, é a Peshá, ou melhor dizendo, passagem. É a passagem do Egito para a Terra Prometida. Os 40 anos, e especialmente, né, atravessou lá o Mar Vermelho, que o Moisés, né, liderou o povo para que Israel não fosse mais escrava, né? Aquela comunidade fosse livre da escravidão do Egito. Páscoa. Então, essa é a situação. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Esse movimento de erguer os olhos nos recorda uma outra passagem em que Jesus ergue os olhos e vê a multidão e se compadece, pois eram como ovelhas sem pastor. Outrora, ele diz que ele é o pastor, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Aqui é a revelação de que ele, né, é essa do pastor, a gente vai ver aqui no Evangelho de São João, mais adiante, né? Acontece lá no capítulo 10. Por enquanto ele ergue os olhos, vê a multidão faminta, né? Porque a preocupação foi do povo ou de Jesus? Foi de Jesus, né? Ninguém tinha falado nada e ele que pergunta o apóstolo Filipe: onde vamos comprar pão para todos, para que estes possam comer? São João vai esclarecer aqui, olha. Disse isso para experimentar Filipe, pois bem sabia o que iria fazer. Então Jesus, ele como que coloca, né, Filipe ali em crise para ver a gravidade da situação, para que depois, quando o milagre acontecer, ele possa perceber o gesto messiânico de Jesus. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um denário, ou uma moeda de prata, é o equivalente a um dia do operário. Né? Um dia de trabalho, uma moeda. 200 denários, 200 dias. Se a gente reparar que 200 dias equivale a mais ou menos os dias úteis de um ano, né? Seria aproximadamente isso. É como se ele dissesse: nenhum trabalhador trabalhando um ano inteiro, pegar o salário de um ano inteirinho lá, seria suficiente para comprar pão para essa multidão. Moral da história: não tem saída, não tem solução, não há alternativa, não tem forma alguma de dar alimento para esse povo todo. É isso que o Filipe está dizendo, né? É impossível. Acontece o seguinte: um dos discípulos, André, né?
que a gente sabe que foi chamado lá no início, capítulo 1. André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Pão de cevada é o pão de quem era mais humilde, né? É um alimento mais simples. Tinha lá 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? André, ele é um pouco ousado. Porque se a gente perceber isso, ele como que apresenta esse menino com uma certa esperança de que talvez possa ser o gatilho para Cristo realizar algo mais. E nesse movimento, ele faz isso com certa ousadia, mas com certa prudência, porque ele questiona: o que é isso, né, para tanta gente? Mas mesmo assim, ele dá um salto ali que nós temos que reconhecer o mérito, que seria um salto de fé. Ele apresenta aquele menino como quem diz: Olha, Senhor, eu não sei, mas humildemente eu te apresento aqui esse menino com essa limitação, né? E nós poderíamos rezar muito com essa passagem na medida que nós percebemos que somos nós, essa criança, muitas vezes, com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, somos nós com essa situação, com essa condição limitada. Mas o milagre quem opera é Deus. Porque vejamos, Jesus ordenou: fazei-os sentar-se. E aqui nós podemos nos recordar do Salmo 22, né? Que dizíamos, né? O Senhor é o meu pastor, e em verdes pastagens nos leva a repousar. É isso que Jesus faz. Ó. Naquele lugar havia muita relva. E lá sentaram-se os homens, em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Essa expressão aqui, essa fórmula, é inconfundivelmente eucarística. Né? Quem diz isso é o autor dos comentários aqui da Bíblia, o Peregrino, porque ele percebe exatamente, né? Que aqui Jesus já faz a alusão, ele já mostra como que a figura daquilo que lá na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, ele vai revelar que é o seu próprio corpo, quando institui a Eucaristia, lá com os outros 12 apóstolos, né? Vamos lá. Jesus tomou o pão, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Então, vamos lá. Primeiro, Jesus tomou o pão e ele foi partindo aquilo, né? Ele foi partindo aquele pão. E o que acontece milagrosamente, né? Miraculosamente, é que ele parte insistentemente. Quanto mais ele divide, mais a matemática aqui ela é toda invertida, porque ele vai dividindo e o que vai acontecendo é que não se subtrai, mas soma, né? Quanto mais ele divide, mais multiplica o pão. É isso. É isso que acontece, tanto que saciou uma multidão. E não basta saciar uma multidão, ainda sobram 12 cestos. Que nós vimos até aqui em todos os capítulos. Jesus sempre é incompreendido, porque o povo pensa segundo a carne, enquanto ele age segundo o Espírito. Vamos lá. Quando eu tenho uma coisa material, eu tenho aqui um lápis. Se eu divido uma coisa material, uma coisa natural, né? Como esse lápis, o que acontece quando eu divido ele? Ele fica menor. Tanto menor ele fica, quanto mais eu divido.
Concorda? Um bolo, por exemplo. Se eu parto ele em 10 pedaços e eu como um pedaço, eu não posso mais dar aquele pedaço para você. Se eu tenho 10 pedaços e comi 5, esse bolo ficou quase que a metade do tamanho que ele tinha antes. O que que significa? Dividir coisa material sempre faz com que isso se subtraia, se diminua. Com a realidade espiritual é o contrário, né? Quanto mais eu divido, mais aquilo se multiplica. Tanto que eu estou aqui partilhando com vocês a respeito da palavra, e quanto mais eu partilho, maior se torna também o conhecimento desse mesmo conhecimento partilhado. A fé, quando ela é partilhada, ela não diminui, ela aumenta. Todas as realidades espirituais são assim. A esperança, a caridade e assim por diante. Enquanto nós pensamos na carne, nós vemos que dividir é subtrair. Quando nós começamos a pensar segundo o Espírito, porque é necessário vos é nascer de novo, nós vemos que o que nós dividimos se multiplica. Amém? Pronto. Essa é uma das primeiras características. Por que eu estou dizendo dessa realidade espiritual? Porque é essa que Jesus queria ensinar sobretudo. Ele não fez aquele milagre simples e puramente para saciar a fome material daquele povo. Porque o povo não foi com fome de pão material. O povo foi com fome da vida que Cristo veio nos dar. Porque se eles estivessem pensando somente em pão, eles teriam sido mais precavidos, concorda? Iam ter feito pelo menos um lanche para levar para a viagem, né? Eles teriam providenciado alguma coisa para se alimentar. E o que acontece não é isso. O que acontece é que eles, pelo fascínio por Jesus, por ver que aquele homem não falava como os fariseus, mas ele falava como quem tem autoridade. Porque a cada gesto, a cada sinal, eles testemunhavam, experimentavam que a presença de Cristo é a presença do Deus. A cada gesto, eles iam se convencendo de que aquele homem era capaz de saciar um anseio muito mais profundo que eles traziam no coração. Aquele vazio, aquela sede de infinito. É isso que eles queriam. Mas surge uma incompreensão que o versículo 14 vai dizer, né? À vista do sinal, eles dizem, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas só que Jesus percebe que eles não tinham entendido. Infelizmente, eles queriam ainda proclamá-lo rei, conforme aquela expectativa de que haveria um descendente de Davi que iria reunir o povo de Israel e construir um reinado poderoso, né? Diante de todas as nações. É autêntica, em alguma medida. Jesus quer sim instaurar esse reino. Ele quer sim realizar esse plano de reunir todos os povos sob um estandarte, né, poderoso. Mas acontece que o reino de Deus não é deste mundo. Entenderam? Como que desde o início a gente tem esse problema. Né? Nicodemos não entendeu, a samaritana não tinha entendido. Tá certo? Por isso Jesus se retirou. E nós temos uma outra certeza, né? Jesus, quando ele realiza esse milagre, ele quer mostrar sim que ele vai nos dar de comer. Mas ele quer nos dar de comer não de um pão como o maná, porque o maná, ele caía do céu e todo dia eles tinham que ir lá colher aquele maná e comer para ser o sustento daquele dia. Lembra? Isso é lá com Moisés, lá no deserto, né? Durante aqueles 40 anos, eles comiam maná, mas Jesus diz, né? Que quem comeu esse maná morreu. O pão que eu vos dou, quem dele comer, jamais morrerá, pois eu o ressuscitarei no último dia. A gente vai chegar lá. É desse pão que Jesus estava querendo mostrar que tinha poder.
No entanto, essa incompreensão faz ele encontrar, né, ter mais paciência, agir de uma maneira mais pedagógica, né? Ou seja, como um professor que toma uma criança pela mão e vai ali, né, dando leite, né, a mãe dando leite, alimento que não é sólido, né? O professor vai instruindo ali aos pouquinhos, Jesus faz assim. Mas eu gostaria de caminharmos um pouco mais hoje ainda. Porque nós, com certeza, meditamos bastante isso, né? Inclusive nas homilias de ontem. E nós vemos que toda essa passagem ela já havia sido profetizada lá no livro, no segundo livro de Reis, né? Capítulo 2, versículos 42 a 44. Mentira, né? O capítulo 4, isso. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 42 e seguintes, né? Foi a primeira leitura desse nosso domingo. Ou seja, Jesus ele realiza nele a escritura, enfim. Versículo 16. Jesus caminha sobre as águas. Ao entardecer, os discípulos desceram à beira-mar, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Visualizaram a cena? Só os discípulos desceram, Jesus não estava com eles, entraram no barco, foram e atravessaram o mar, ou seja, estavam ali mergulhando muito, passando muita água, e São João vai dizer, já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo a eles. Eles esperavam que Jesus viesse de barco, né? Claro. Tanto que um barco ficou para trás. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Então pode imaginar, você está num barquinho, no meio do mar, e tem uma tempestade terrível, né? Porque ali, falou em vento forte, pode ter certeza que é uma procelo, né? O mundo está acabando ali naquela tempestade. Os discípulos tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. Um estádio a gente sabe que, pensa lá, um estádio tem mais ou menos uns 200 metros. 25 a 30 estádios é como se fossem uns 4 a 5 quilômetros. Se eu penso no tamanho do mar da Galileia, 4 a 5 quilômetros estavam mais ou menos no meio do mar, indo para Cafarnaum. Quando avistaram Jesus andando sobre as águas. Olha como isso é aterrador. Você está no meio de uma tempestade. E no meio do mar, de noite. E eles veem alguém vindo. Aí eles viram Jesus se aproximando e ficaram com medo. É claro, né? Deve ser. Eles já estavam com medo. Muito provavelmente eles estavam morrendo de medo já, né? Já foram de naufragar. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não tenhais medo. Queriam então recebê-lo no barco. E sem demora, o barco chegou à terra para onde se dirigiam. A gente tem dois milagres aqui de cara. O primeiro milagre, né, o primeiro sinal ali de um poder sobrenatural é Cristo andar sobre as águas. Né? Ele não veio de barco. Ele apareceu lá no meio do mar. E os apóstolos viram aquilo ali e é evidente, né? Eles ficaram assim, desorientados, né? Imagina, você tem uma tempestade, você não está enxergando direito, está escuro, e de repente alguém vem aproximando, né? É claro que eles não acreditariam. Deve ser um fantasma, não é possível. Primeiro milagre, Jesus aparece ali no meio do mar, no momento que eles estão desesperados. Segundo, é que sem demora, ou dito de outro modo, né? Imediatamente, versículo 21, né? Chegaram, o barco chegou à terra, para onde se dirigiam. Olha, um outro momento, quando Jesus acalma a tempestade, ele acalma a tempestade. Não é isso? Agora não é isso. Agora é o contrário. Ele acalma os discípulos e, independente da tempestade, o barco chega à terra. Então, isso aí é um outro milagre, né? Porque eles estavam no meio do mar, a uns 5 quilômetros,
Então vocês imaginem o tempo que eles levariam para, numa tempestade, chegar onde eles queriam, lá em Cafarnaum. O que acontece é que eles chegaram imediatamente, né? E essa frase de Jesus, né? Sou eu e não tem mais. Não tem mais é uma expressão que, curiosamente, né, é muito conhecida na Escritura, porque ao longo da Bíblia vai aparecer aí 365 vezes, né? Não tenhas medo, não tem mais. É como se fosse um não tenhas medo para cada dia do ano. É exatamente isso. E a outra sentença, né, sou eu, nos recorda aquela experiência de Moisés com a sarça ardente, em que Deus se revela, né? Eu sou aquele que sou, né? Eu sou. Ponto, né? Ótimo. No próximo encontro nós continuamos, porque agora a gente vai continuar dessa situação. Eles atravessaram o mar, chegaram lá à outra margem, e na manhã seguinte a gente vai ver, versículo 22. A multidão chegou e encontrou Cristo. Ótimo! A gente já caminhou bastante hoje, graças a Deus. Capítulo 6 de São João, célebre, né? Capítulo assim fantástico. A gente pode e deve levar essa nossa meditação para percebermos esses sinais redentores, né? E portentosos de Cristo para nossa meditação ao longo da semana. E devemos ainda, né, nos questionar se nós temos reconhecido Cristo como o nosso verdadeiro Redentor, né? E como a gente via, né? Como aquele capaz de nos saciar da fome mais profunda. Concluo com a oração do nosso Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme. Ergo os olhos para um monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o teu pé tropece. O teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem adormece o guarda de Israel. O Senhor guarda-te sob a tua sombra. Ele está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor guarda-te de todo mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda as tuas chegadas e partidas, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Tchau, tchau.